quem vai nos ajudar a entender quais são os pontos de alerta desses dois assuntos é Jânio Zeferino da Silva, diretor da Agroeasy, consultoria e soluções financeiras, que já nos faz companhia nessa manhã de hoje. Jânio, seja bem-vindo. É um prazer receber o senhor por aqui mais uma vez. Bom dia a todos os telespectadores, pessoal que vai acompanhar a entrevista depois nas redes sociais. Obrigado, Andressa. Bom dia para todos. Bom dia. Jânio, o senhor concorda com essa minha contextualização inicial de que nós teremos esses dois assuntos muito em evidência esse ano? A questão do seguro rural e a questão do crédito agrícola. Por que lhe pergunto isso? Porque nós terminamos 2024 e começamos 2025 com problemas semelhantes ao que tínhamos no ano passado. Ou seja, um corte na verba do seguro, verbas já insuficientes e uma preocupação crescente. O clima, mais uma vez, traz algumas surpresas aí para o produtor. Ao mesmo tempo, a gente vê a Selic subindo com a possibilidade de alcançar os 15% de acordo com as expectativas dos especialistas. Essas duas informações, em algum momento, vão se cruzar e trazer preocupação para o produtor? Olha, com certeza, a questão da subida da Selic, por um lado, ele diminui para o governo a necessidade de fazer intervenções e equalização, por outro lado, faz o crédito subir a patamares muito acima da capacidade de pagamento da maioria das atividades agropecuárias, ainda mais depois de 2 anos aí seguidos de quedas expressivas nos preços e um endividamento muito alto que a maioria dos produtores estão carregando. Esse é um ponto muito preocupante. Outra questão também que ainda não vi ser abordada nos contatos é a questão da resolução 4966, que entrou em vigor agora dia 1º de janeiro e que muda totalmente o sistema de cálculo de risco dos produtores rurais. Sai aquela regra anterior dos riscos da ATH e entra uma nova metodologia que são dos clientes operativos, operantes, né? E os clientes problemáticos. Essas duas análises dos clientes servirão de base tanto para a concessão de crédito, quanto para a renegociação das dívidas, quanto para que o mercado financeiro avalie o produtor pela sua condição financeira e pare, de alguma forma, de olhar a sua capacidade operacional. Isso causa bastante preocupação. Nós estamos ainda apenas 15 dias da análise, da entrada em vigor dessa resolução, ainda não há muito material ainda para massa crítica, né, para ver o impacto dela, mas será grande. Com relação ao seguro, À vontade, por favor, pode continuar. o Congresso enviou na LDO um total de subvenção de 4 bilhões de reais que foi vetado. Com esse veto, a subvenção passa a ser zero, porque não temos, terá que ser negociado no Congresso um novo patamar de subvenção. Existem 67 mil apólices ainda pendentes e existe um remanescente de cerca de 88 milhões de reais de subvenção a serem distribuídos. Isso é uma preocupação. O seguro rural do ano passado ele teve um total de 964 milhões de reais, é bastante insuficiente, como você bem disse, que o clima hoje apresenta desafios cada vez mais importantes, né? Aqui em Brasília mesmo tem uma semana que não para de chover, e aqui as sojas mais precoces, né, já começam a enfrentar problema de colheita. Bom, Jânio, vamos primeiro falar dessa questão do crédito e depois falamos então dessa preocupação com o seguro. Quando olhamos para essa resolução, como o senhor falou, não temos ainda muito tempo hábil para entender o impacto disso. Mas quais podem ser os impactos e quais são as suas preocupações? Essa análise do produtor, ela pode ficar mais detalhada ou exigir mais do produtor? Quais são as preocupações em torno desse cálculo de risco do produtor brasileiro? A preocupação maior é que, como você bem detalhou no começo, com a subida da Selic, as negociações, as operações de crédito, elas vão subir. Existe uma sinalização de Selic futura de 15% e os bancos, mesmo que a Selic hoje esteja 12%, eles já estão precificando as novas operações, considerando a Selic de 15%. Então, haverá aumento de custo financeiro, haverá dificuldades adicionais para os produtores tomarem crédito, aquelas questões que envolviam CPRs, contratos de barter, todo esse crédito tomado a mercado
que não aparecia muito, né, nas análises de crédito dos bancos, eles vão passar a aparecer. Então, sim, haverá uma dificuldade adicional para a tomada de créditos, principalmente também com relação às garantias. Recentemente, a gente viu uma análise aí de que os valores dos imóveis rurais subiram, dobrado de preço em 5 anos, mas a liquidez caiu bastante, a não ser em algumas determinadas regiões muito especiais, e que ainda há liquidez. Na maioria dos estados, não há liquidez para a venda de propriedades rurais. Os próprios CRAs, os próprios FDICs, tudo isso tomou uma nova dimensão e estão sendo bem mais restritos, né, na análise de operações aí para produtores rurais. Então, a tendência é que o ano de 2025 seja um ano bastante difícil para a tomada de novos créditos. Essa é a nossa expectativa. Por outro lado, surge uma oportunidade aí para os produtores que eventualmente terão dificuldades assim para a tomada de novos créditos, para fazer a tradicional operações de rolagem de dívidas, abre uma oportunidade para que eles façam reestruturações de passivos, que é uma possibilidade também. Na verdade, é uma forma de tomar crédito. Você reestrutura todas as suas operações, tem lá um período de carência, um período de prazo, e renova a sua possibilidade de tomada de crédito mais à frente. Também é uma ótima solução para quem começar a enfrentar, a partir de agora, dificuldades na tomada de crédito para a nova safra. Bom, o senhor tem essa percepção do que, semelhante ao que aconteceu também no ano passado, o cenário de crédito era um cenário mais desafiador para se acessar esse crédito, Jânio? Talvez a busca do produtor por instituições privadas ela vai continuar avançando nesse ano de 2025, o volume de crédito pode ficar mais restrito nesse ano de 2025. Como é que o senhor está vendo o cenário em si de volume de crédito destinado ao setor do agronegócio? O crédito privado ele vai sofrer uma redução. Os fatos ocorridos aí em toda a cadeia produtiva do agro, desde os produtores até revendas de máquinas, insumos, etc., criaram um ambiente mais avesso ao risco para investidores privados. Existe sim possibilidade, agora a gente vai ter que avaliar bem essas oportunidades que vão surgir, porque na minha avaliação como analista financeiro, quem estiver disposto a correr risco no agronegócio no ano, na safra 25, 26, vai estar bem mais, vai buscar spreads cada vez mais altos. Então, pode ser que as operações ocorram, mas o custo financeiro delas fiquem muito altos diante de um cenário que a gente, pelo menos que a gente prevê neste momento, não haverá muito espaço para crescimento de preço de commodities agrícolas. A própria questão americana, a posse do Trump, como é que ele vai se comportar com relação à China. Por outro lado, a gente vê os estoques, os produtores americanos vendendo soja, milho, como nunca, e então a gente fica numa situação bem complicada. Nós temos ainda a safra da Argentina, começou a aparecer alguns defeitos. Lá no sul, no Paraná, por exemplo, que é um grande, tradicional e importante produtor de soja, já começa a ter dificuldades também com relação ao clima. E agora aqui, Centro-Oeste, muita chuva. Então, André, eu acho que ainda é muito cedo para falar sobre isso, mas que haverá um aumento de taxas, isso é fato. Com certeza, o crédito ficará um pouco mais caro para a safra 25, 26. Certo. A gente vai ficar bastante de olho, o senhor estará conosco mais vezes para tratarmos desse assunto. Infelizmente, né, a gente tem aqui o tempo limitado para trazer informações tão importantes. Eu queria ouvir o senhor agora um pouquinho em relação ao seguro. Terminamos o último ano com um corte na verba do seguro rural, que já era uma verba insuficiente. O secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura afirma que parte dessa verba, Jânio, será reconstituída. Como é que o senhor avalia essa condição e quais são suas expectativas para esse 2025? Porque essa verba é um pleito do setor já há muitos anos. É sabido que as apólices são caras, a cobertura é limitada, o senhor sempre traz esses pontos de alerta para nós. Como é que o 2025 começa quando o assunto é seguro rural? Bom, o ano começa com bastante apreensão, uma vez que o artigo que tratava na LDO sobre o seguro rural foi vetado. Então, havia na previsão da lei orçamentária um valor de subvenção de 4 bilhões de reais e ele foi vetado. Com o veto, não se retorna o valor anterior, vai ter que o Congresso e o governo vão ter que sentar de novo
para discutir uns valores suficientes aí para amparar a safra. Nós tivemos o ano passado 964,5 milhões. Esse valor ainda existe uma parte que está contingenciada, como o secretário Guilherme falou, existe a provisão de liberar esses recursos, mas isso tudo ainda dentro do que existe da possibilidade do governo federal de cumprir a sua meta fiscal. Então, existe essa preocupação, a preocupação é grande, o setor precisa de seguro, o seguro está cada vez mais caro, cada vez mais restrito, existem prêmios, para você ter uma ideia, um cliente da nossa consultoria, o seguro dele representou 8 sacas por hectare de soja. Você vê que é um custo quase que como um arrendamento, né? Então, é um custo relevante para o produtor, para o país, mas ele é preciso, é necessário. Então, é preciso que a gente amplie as bases de cobertura, amplie a subvenção e, principalmente, melhore a qualidade dos seguros, ampliando as faixas de produtividade, os riscos inerentes a cada região, fazendo a utilização da inteligência artificial aí será importante para que a gente tenha um seguro de maior qualidade, tá? Então, é preocupante, sim. Na expectativa nossa é que o governo cumpra pelo menos o orçamento do ano de 2024 e 2025 está em aberto para se discutir do zero o que vai acontecer com o seguro neste ano safra que estamos começando. Bom, nós estaremos de olho em todas essas informações. Eu tenho certeza, como eu falei, que o senhor estará conosco mais vezes. Vamos acompanhar, é só o começo do ano e muito tem ainda a se pleitear e a se ajustar. Então, eu quero agradecer a sua participação e a sua companhia, Jânio. É sempre muito importante para nós ter o senhor aqui no Bom Dia Agronegócio, que tem uma audiência maciça de produtores rurais que precisam justamente entender esse cenário de forma mais detalhada e o impacto que isso causa diretamente para eles. Então, muito obrigada mais uma vez. O senhor vai estar conosco ainda mais vezes nos próximos dias para que a gente possa continuar detalhando esse cenário e esse quadro. Obrigada mais uma vez. Bom dia a todos, tenham um ótimo dia e que o produtor rural tenha sempre firme que existem mecanismos, soluções para todos os seus problemas, tá? É É importante que verdade. saibam disso. É verdade. Mensagem importantíssima para a gente concluir a nossa conversa dessa quarta-feira. Uma ótima semana para o senhor, um abraço e até a próxima. Jane. Até a próxima.